brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Polêmica, polêmica, polêmica. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Hoje, eu, João Pedro Nascimento, apresentador do seu Paddock Sprint semanal, estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre muita polêmica. O mundo esportivo dessa semana foi tomado por uma série de decisões controversas que geraram discussões. É claro que a gente vai focar na parte que toca a Fórmula 1, mas tem muita coisa aí que a gente pode abordar ao longo dessa próxima edição, desses próximos 50 minutos de Paddock Sprint, para falar sobre Fórmula 1, falar sobre o WEC, que está chegando na final da temporada, Max Verstappen, as punições são justas, Verstappen está passando do ponto, será que a imprensa está tendo algum papel na cobrança maior que a FIA deu ao neerlandês no GP da Cidade do México, onde ele levou 20 segundos de punição? Tem a treta entre Lawson e Sérgio Pérez também, um novato que chegou na Fórmula 1 pronto para desafiar, né, os veteranos e, curiosamente, também desafiar os países hispano-falantes, né? Porque é inacreditável, é treta com o Alonso, depois treta com o Pérez. Carlos Sainz que se cuide a partir da próxima etapa. E essa semana foi coroada, antes de eu chamar nosso convidado Giovanni D'Angelo, eu queria só deixar aqui uma coisinha, que essa semana começou, né, com a polêmica lá no GP da Cidade do México, né, para quem gosta de Fórmula 1, para quem acompanha automobilismo. E no dia seguinte, pareceu que a FIA é a entidade mais sensata do planeta quando a FIFA negou a Vinícius Júnior a bola de ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar no Paddock Sprint de hoje, mas gostaria de deixar claro o meu repúdio a um prêmio que há muitos anos não serve de absolutamente nada, premia de forma absolutamente subjetiva individualidades em um esporte coletivo e que, bom, está ali mais para cumprir a agenda europeia de compromissos e de exposição, para não dizer humilhação, do jogador brasileiro, e que negou a ele o maior prêmio que um jogador pode receber de forma individual no mundo, por questões que, na minha opinião, fogem completamente do futebol. A FIFA é uma vergonha e esse prêmio deveria ter sido boicotado há muitos anos. Só deixando aqui meu quê de indignação, porque se eu for falar tudo que eu quiser falar, o jurídico do Grande Prêmio vai precisar entrar em ação. Então, vamos em frente, vamos falar de automobilismo. O Vinícius Júnior tem muitos anos ainda para, se não ganhar o prêmio de melhor do mundo, porque isso não vale de nada, encantar gerações e, muito mais importante, mudar o mundo da forma que pouquíssimos jogadores desse planeta têm peito de fazer, como o brasileiro aqui do Rio de Janeiro, criado em São Gonçalo. Então, Giovanni D'Angelo, vem aqui à tela para o nosso Paddock Sprint. Muita coisa para a gente falar, né? Eu falei um pouco agora sobre bola de ouro, porque eu queria dar alguns centavos de contribuição aqui, Gil,
Mas o foco do programa hoje é a Fórmula 1, né? São as tretas, as punições, a Fórmula 1 no Brasil. Esse fim de semana tem GP de São Paulo, né? Tem corrida em Interlagos, é uma ocasião que os brasileiros esperam ao longo do ano inteiro. Então, tem também uma coisa muito especial que vai acontecer ao longo da próxima semana, mas eu vou deixar aqui para o finalzinho do programa. Gil, vou te convidar a dar a sua declaração inicial. Boa tarde. É isso aí, boa tarde, JP, todo mundo, boa tarde, bom dia, boa noite, a todo mundo ligado no Paddock Sprint aqui no canal do GP. É polêmica em todas as frentes, né? Polêmica no futebol com essa barbaridade que foi, com esse escândalo que foi a bola de ouro, por motivos que vão além do futebol, como você bem colocou e eu assino embaixo, e muitas polêmicas também em pista e fora delas, na Fórmula 1, no automobilismo, e tudo isso momentos, dias antes do GP de São Paulo. Então, obviamente, né, depois de várias temporadas em que o GP de São Paulo chega, né, já no final do calendário, obviamente, mas já chega com os 2 títulos já praticamente decididos, nessa temporada a gente tem uma situação um pouco diferente, principalmente no cenário entre os construtores, né? Entre os pilotos eu acho muito difícil, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais, é claro, a respeito do Max Verstappen, mas eu acho muito difícil ele perder o título. Matematicamente falando, ainda dá, mas eu acho muito complicado. Agora, nos construtores, tudo em aberto, a gente vê a Ferrari numa crescente, a gente vê a McLaren ainda bem, mas talvez até ficando um pouco atrás em relação à Ferrari, e a Red Bull completamente perdida e com seus pilotos tendo uma guerra civil interna com os pilotos também da RB. Então, muita coisa para a gente falar e, é claro, também falar um pouco sobre o GP de São Paulo que vem por aí. É isso, acho que a palavra barbaridade resume bem a situação. Até para a gente encerrar o assunto, eu vi muita gente criticando o Real Madrid por ter se retirado, né, do evento, de ter boicotado tudo, ter desistido de ir. Eu achei uma atitude maravilhosa. Imaginem a presença do Vinícius Júnior nessa cerimônia. O Real Madrid sendo premiado como o melhor time da Europa, prêmio para o Carlo Ancelotti, prêmio para um, prêmio para outro, e o Vinícius Júnior ia perder, né? Ia ficar só a cara dele sendo mostrada ali no telão. Uma humilhação, é o que a FIA ia fazer com o jogador brasileiro, e ainda bem que não conseguiu. Partindo adiante, Gil, a gente teve algumas questões nesse GP da Cidade do México que elas vêm se arrastando aqui, né, ao longo da temporada, mas que depois desse último retorno de férias, né, de mini férias da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, a coisa parece que degringolou. O Verstappen ficou maluco, lá em Austin ele já tinha se colocado numa posição de bastante polêmica, né? De bastante controvérsia. E agora Sim. No GP da Cidade do México não tem controvérsia, não tem polêmica. É Sim. Uma barbaridade, como você mesmo disse, e ele partiu para cima do Norris, ele jogou o carro de um lado, ele jogou o carro do outro. É realmente uma coisa... A gente vai falar um pouco sobre o Norris também, porque eu só queria ressaltar um pouco, comentar um pouco, mas um pouquinho mais para frente, sobre aquele rádio que ele fala que esse cara é perigoso. Ele percebeu agora, em outubro, 29 de outubro, é inacreditável, né? Então, a FIA, Danjo, dessa vez teve uma postura diferente. Ela foi lá e deu 20 segundos no Verstappen, em 2 posições diferentes. 10 por empurrar um carro para fora da pista e 10 por sair da pista e levar vantagem. Então, antes da gente abordar tudo o que aconteceu em volta disso, até porque eu não preciso dizer para o pessoal o que aconteceu no GP da Cidade do México, eles acompanharam também, a primeira coisa que eu queria saber é a sua opinião sobre essa punição dupla. Eu concordo, eu acho que foi uma punição bastante rigorosa, mas certeira, porque não é de hoje que o Verstappen tem essas atitudes, não é desta temporada, né, já vem de um bom tempo. Eu acho que o Toto Wolff foi bem feliz na colocação que ele fez, falando, né, em nome da Mercedes, falando que durante a disputa de 2021 contra o Hamilton, o Verstappen foi bastante agressivo e ele não viu tanta punição vindo na sua direção, e com isso ele sentiu a vontade para ser bastante agressivo e vem sendo até hoje. E parece que dessa vez a FIA já não vai aceitar tanto assim. E o Verstappen precisa também entender um pouco melhor, porque até esse momento ele vinha, digamos, fazendo uma limitação de danos, vinha controlando os danos que vinha sofrendo ao longo da temporada, e de maneira correta. A vantagem que ele tem em relação ao Lando Norris, tinha e ainda tem, na verdade, em relação ao Lando Norris, é bem significativa. Ele não precisa vencer mais nenhuma corrida
nesse ano para matematicamente garantir o título. Então ele não precisava também ser tão agressivo. Inclusive no segundo embate entre os dois me passou até a impressão de que o Lando Norris tinha tirado o pé, porque foi, né, no primeiro duelo entre os dois parecia que o Norris tinha ganhado uma vantagem vindo por fora e conseguido a ultrapassagem por fora da pista. Ele tira o pé para o Verstappen passar e mesmo assim o Verstappen joga o carro, vai por fora da pista com tudo. Então foi uma agressividade completamente desnecessária do Verstappen e até que enfim a FIA deu uma punição à altura dessa postura do Max Verstappen. Claro, ele é um piloto excepcional, tem um talento inquestionável, um dos grandes talentos dessa geração atual da Fórmula 1 e dos últimos anos, mas ele tem essa questão de ser bastante sujo nas disputas, e ele mostrou isso mais uma vez, e talvez de uma maneira mais notória e até simbólica, de certa forma, porque, de novo, ele não precisava de tanta agressividade assim, visto o cenário do campeonato, e ele tem mostrado isso nas últimas corridas, né? Por muitas vezes ele não vou dizer tirou o pé, mas ele não necessariamente foi com tudo para cima do Norris ou de qualquer adversário, porque sabe que não precisa necessariamente vencer mais corridas nesse ano, é só fazer um controle de danos. Mas na última corrida ele perdeu completamente a noção e os 20 segundos foram mais do que merecidos. Ele terminou na sexta posição, que não é um resultado terrível, digamos assim, para o controle que ele tem que fazer, mas ainda assim poderia ser muito melhor, e 47 pontos agora parece pouco comparado ao que o Verstappen poderia ter de vantagem se tivesse talvez se controlado um pouco melhor. Inclusive até perdeu a posição para o Leclerc nessa disputa, então além de perder para o Norris, além de ganhar 20 segundos, ainda deu uma posição para o Leclerc, então poderia ter sido muito melhor para o Verstappen esse GP da Cidade do México. Eu também fiquei com essa impressão naquele segundo mergulho do Verstappen, na hora, né, que eu vi a corrida, eu também fiquei com a impressão de que o Norris estava tirando o pé, mas aí, né, os dois se embolam ali na curva e aí eu realmente acho que foi mais uma impressão, né? E aí acho que a diferença de velocidade do Verstappen para o Norris naquele momento parecia grande, talvez justamente pelo fato do Norris ter passado pela grama, né, há alguns instantes antes. Mas, Gil, o Verstappen não reagiu, né, da maneira ideal, digamos assim, às punições, né? Então, pós-corrida, teve deboche, né? Teve, vou desligar o motor e tomar um drink da próxima vez. Que eles tentem punir em 30 segundos, vamos ver se a gente bate o recorde. O Verstappen não está muito preocupado com isso, disse que não vai mudar a atitude. E tem uma coisa que é muito curiosa, que o George Russell disse que dos 20 pilotos do grid, 19 foram a favor de uma mudança de regra que vai entrar em vigor esse ano ainda a partir do GP do Qatar, né, em relação às disputas de pista, em relação ao julgamento, né, porque colocaram muito em destaque essa questão de quem estiver à frente no Apex leva vantagem, enfim. E isso vai ter algumas diretrizes alteradas a partir do GP do Qatar. Segundo o Russell, 19 dos 20 pilotos foram a favor. Então, assim, será que 19 estão errados e um está certo, Gil? Essa questão da ultrapassagem ou das regras, diretrizes, enfim, para julgar ultrapassagens é um ponto muito polêmico e sempre foi, né? De um tempo para cá, obviamente, ganhou uma força ainda maior, né? E eu, nessa questão, eu defendo muito o que o Hamilton fala. Eu sei que outros pilotos também falam, mas o Hamilton é bastante vocal nesse sentido de ter comissários fixos, né? Eu acho que é uma coisa bastante possível e plausível da FIA conseguir alcançar, né, de ter comissários fixos em todas as provas. É diferente, por exemplo, fazendo um paralelo com o futebol, que a gente tem árbitros diferentes e critérios subjetivos, né, e cada árbitro vai ter sua subjetividade, mas são muitos jogos, não tem como ter a mesma equipe de arbitragem. Agora, na Fórmula 1 é possível ter uma mesma equipe de arbitragem, dado a clara dinâmica do campeonato e do esporte. Eu acho que isso já ajudaria bastante, por exemplo, mas é necessário também rever e desenhar certo. E o próprio Verstappen até comenta não só sobre isso, mas praticamente sempre que surge algum debate de regras, o Verstappen é um dos primeiros a cobrar a FIA a respeito de ser mais clara sobre o que é permitido e o que não é permitido, onde desenhar essa linha. Um episódio bastante recente foi aquele mini DRS que a McLaren colocou no carro, né, seja proposital ou não, mas que acabou gerando aquele efeito de mini DRS, e o Verstappen falou, a Red Bull, antes da FIA, claro, não permitir esse mini DRS e forçar a McLaren a fazer alterações, o Verstappen falou, a Red Bull vai analisar, vai estudar o que é possível fazer, porque a FIA não deixa claro o que é permitido e o que não é permitido, porque a FIA falou que tudo foi aprovado na inspeção técnica, mas ao mesmo tempo
a gente olha as imagens e claramente a McLaren está tendo uma vantagem ali que não está no regulamento técnico da FIA e da Fórmula 1. Então, eu acho que é necessário, sim, também nessa questão de ultrapassagens, ter critérios mais objetivos, talvez tirar um pouco da subjetividade, mas não necessariamente todas, porque cada caso é um caso, cada ultrapassagem é uma ultrapassagem, e também entender o ponto de vista dos pilotos. E vários pilotos também falam isso, porque você não vai ter um livro de regras dentro do cockpit para você saber quando estiver fazendo uma ultrapassagem, o que é permitido e o que não é permitido. E no calor do momento, a 300 km por hora, você não vai pensar necessariamente no que você está fazendo, se respeita as regras, os regulamentos, ou se não respeita. Você vai fazer muito mais a partir de um feeling, de um instinto de piloto que muitos têm. Então também tem que ser levado em consideração esse lado. Então é uma questão muito complexa, com vários pontos de vista, várias questões, que eu acho que a FIA tem que fazer, sim, um trabalho um pouco melhor para entender, é claro, qual a situação. Agora, essa questão de estar à frente no apex da curva é uma coisa que nunca me caiu muito bem, porque é muito difícil até para a gente analisar através da imagem. Imagina para o piloto ali no momento. E durante essas batalhas dessa temporada entre Lando Norris e Max Verstappen, várias vezes a gente viu os dois pilotos argumentando dessa questão do apex. É muito difícil você favorecer um lado ou outro, ou ficar de um lado ou do outro, porque realmente é um critério para lá de subjetivo, na minha visão, e que dificilmente vai conseguir definir quem estava certo e quem estava errado na hora da ultrapassagem. Não, esse critério de estar à frente no apex não faz o menor sentido. Ele não apenas é subjetivo, não apenas não deixa claro qual é a regra, o que é certo e o que é errado. Eu vou além. Ele aumenta a possibilidade de dive bomb. Ele aumenta a disposição dos pilotos de mergulharem, porque basta você tirar o pé do freio. Se você conseguir controlar o carro, o que o Verstappen consegue fazer, porque ele é genial pilotando, nada nesse programa nenhum de nós vai abrir a boca aqui para dizer que o Verstappen é um piloto ruim, que o Verstappen é lento, que o Verstappen... Não, seria brigar com os fatos, seria brigar com a história. A questão aqui é que, com toda a genialidade do Verstappen e a habilidade que ele tem dentro do carro, ele usa essa habilidade e usa o conjunto de regras não para ir no limite do regulamento, mas para ir além. Então, nos Estados Unidos, ele tira... O Norris está claramente à frente na hora de fazer a curva, o Verstappen joga por dentro e tira o pé do freio. Vocês podem ver a telemetria, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá lá. O Verstappen tira o pé do freio, deixa o carro correr, mostra mais uma vez como ele é habilidoso, porque fazer o controle desse carro nessa situação não é uma coisa simples, né? Eu não estou falando aqui, porque a regra é assim, o Sargent conseguiria fazer isso. Não, o Sargent já está no meio do carro que estava passando ali do lado dele. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que ele, tendo a habilidade de fazer isso, ele se aproveita. Ele vai lá e faz. Então, tá na hora da FIA chegar e dar um basta. Tá na hora, olha só, a gente vai tolerar até aqui, até certo ponto. Mas qual é esse ponto? Porque enquanto não for definido, a gente vai ficar nessa discussão para cima e para baixo. Para finalizar o assunto Verstappen, porque tem muita coisa para a gente falar, tem Norris, Pérez, Alonso, Lawson, que se relaciona aí, né, com Pérez e Alonso. Vamos falar sobre o GP de São Paulo. Então, para finalizar o assunto Verstappen, Gil, você disse no início do programa que é muito difícil do Verstappen perder esse título. Eu disse no Paddock Sprint da semana passada que, para mim, não há uma disputa por título. Eu não vejo isso. Respeito todo mundo que enxerga, porque matematicamente é possível. Matematicamente é possível. Eu não vejo uma disputa por título, não por causa do Verstappen. Não por causa do Verstappen, porque eu concordo que o Verstappen está fazendo errado. Tá descontrolado, totalmente sem necessidade. Sem necessidade. Ele precisava chegar na frente das duas Mercedes no México. Mais nada. Não precisava de mais nada. Chegar na frente das duas Mercedes ia ser o suficiente para ele. Então eu concordo que isso está acontecendo. Eu não acho que há uma disputa por título por causa dos concorrentes. Para mim, são concorrentes que se recusam a vencer, são concorrentes que não têm o cacife, não têm a cancha para chegar lá num momento como esse e se impor sobre o Verstappen. O Norris não tem, e o Leclerc, que para mim é mais rápido, mais habilidoso e melhor do que o Norris, é um cara que ainda precisa me provar, não que ele precise me provar nada, mas eu ainda preciso entender,
se ele, em momentos de absoluta pressão, consegue entregar algo que ele não fez em 2022, o único momento em que ele teve carro para isso. Então, a gente lembra do erro do Leclerc em Imola, a gente lembra do erro do Leclerc na França, o pior deles com certeza. Então, assim, era um carro em condições de bater de frente com a Red Bull, o Leclerc não soube segurar essa pressão. Eu acho o Leclerc o melhor classificador da Fórmula 1, um piloto extremamente rápido, e que não é só veloz, mas que entende sobre controlar o carro, gerenciar pneus. Acho que a única coisa que o Leclerc peca é essa questão de decisão e talvez um pouquinho de você ter um pouco mais de personalidade às vezes e ir contra o que a equipe está falando, que é uma coisa que o Carlos Sainz faz com um pouco mais de frequência. Então, eu não enxergo que exista uma briga do título por causa disso, Gil. Acho que os concorrentes não são capazes. É isso. É basicamente isso. Se o Alonso tivesse um carro para isso, talvez existisse uma batalha em andamento. Então... Sim. Quero entender o que você pensa sobre isso, como você vê essa batalha pelo título, porque acho que o único argumento por trás de uma batalha é de que o Verstappen pode colocar tudo a perder a qualquer momento em um lance desses. Eu não vejo isso acontecendo, mas entendo que pode acontecer e quero saber a sua opinião. A chance da gente ter uma briga pelo título ainda é em uma dessas próximas 4 corridas o Verstappen bater, não conseguir concluir a prova e o Lando Norris vencer, e aí desconta 25 pontos, aí vamos supor que o Norris também consegue descontar um pouco mais na sprint, dá para cortar quase pela metade essa diferença está em 47, mas ainda assim é uma situação muito específica e eu também não enxergo uma batalha por título nesse momento. E concordo plenamente com o que você pontuou. O Verstappen está deixando a porta aberta. A Red Bull está deixando a porta aberta também, né? O carro da Red Bull, tem que ser dito, caiu de uma maneira astronômica ao longo dessa temporada, algo que a gente não imaginava ver no começo do ano. Tanto que o Verstappen tem 7 vitórias esse ano, a gente às vezes nem lembra disso, porque parece que é uma Red Bull completamente diferente do que a gente via no começo da temporada. Mas a concorrência não conseguiu acompanhar. O Lando Norris teve a chance de descontar todos esses pontos, poderia até estar liderando o Mundial, coloco isso com tranquilidade, se tivesse aproveitado quando estava no melhor momento do ano e a Red Bull estava no seu pior, mas o Lando Norris pouco conseguiu descontar, o Piastri conseguiu descontar mais, só que o Piastri já está muito atrás no campeonato e eu acho que ele também peca um pouco nesse sentido que você falou do Leclerc, que eu até acrescento também o Lando Norris nessa discussão, no fator decisão, no fator constância até, né? O Lando Norris, ele conseguiu se mostrar um piloto bastante constante no começo da sua jornada na Fórmula 1, né? Até algumas temporadas atrás era um piloto que sempre chegava no Q3, sempre estava no top 10, sempre pontuava e sempre se destacava muito da constância do Lando Norris. Só que a partir do momento que a barra subiu, e a constante do Lando Norris seria ficar em primeiro, segundo, terceiro, conseguir pelo menos um pódio em todas as corridas, mas sempre disputar pela vitória, aí o Lando Norris não conseguiu ser mais tão constante. Então não acho que constância seja um problema dele, mas sim um problema de decisão, de poder de decisão, assim como eu também vejo no Leclerc. Nessa última corrida a gente também viu o Leclerc no momento de pressão do Lando Norris, acabou espalhando ali na entrada da reta dos boxes e perdeu uma posição e acabou ficando em terceiro no GP da Cidade do México. Então a gente vê os principais concorrentes, é claro, né, também matematicamente falando, o Carlos Sainz pode entrar nessa disputa, mas aí fica bem mais atrás, né, mas esses 3 pilotos são pilotos extremamente talentosos, rápidos, talvez o Piastri ainda tenha pouca amostra na Fórmula 1, tem ainda que mostrar um pouco mais para se provar, é claro, ainda mais nessa disputa com o Lando Norris, que pode pegar fogo nas próximas temporadas dentro da McLaren, mas são pilotos muito talentosos, mas que por enquanto não mostraram ter esse pedigree que a gente vê no Max Verstappen, que a gente vê no Lewis Hamilton, que a gente vê no Fernando Alonso, como você bem colocou, e são pilotos que, na minha visão, não estão prontos para serem campeões. Podem ser campeões, né? Eu acho que eu pontuo mais o Lando Norris e o Charles Leclerc do que o Oscar Piastri nesse momento, e vamos ver como que a gente entra até em 2025, porque se entrar do jeito que está terminando 2024, eu acho que a Red Bull fica um passo atrás dessa disputa, e aí a gente vai ver quem que vai ter esse pedigree mesmo para conseguir chegar e disputar um título, se vai ser os pilotos da McLaren, se vai ser uma Ferrari, lembrando que o Lewis Hamilton chega na Ferrari também, então aí a gente pode ter essa situação de ter um piloto já com ganância de vitória, com poder de decisão numa dessas equipes em crescente nessa temporada, então
tem tudo para ser um final de temporada bastante importante, mesmo que o título não esteja em aberto, porque pode moldar o que a gente vai ver em 2025 e pontuando também essa chegada do Lewis Hamilton. Se ganhasse um 8º título com a Ferrari, seria obviamente histórico, né? Então eu acho que está tudo em aberto e até mudar o regulamento da Fórmula 1, a gente pode ver muitos desses pilotos evoluindo, espero ver também, né? Porque deixaria o campeonato muito mais interessante, mas de momento eu concordo com você, não é um título que está em aberto o Mundial de Pilotos. Pessoal, antes da gente partir para o próximo assunto, preciso falar uma coisa muito importante com vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem o like no nosso Paddock Sprint, não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando do programa. Seu engajamento faz com que esse vídeo seja considerado pelo YouTube como interessante e ele é espalhado para outras pessoas que conhecem a palavra do Grande Prêmio, pessoas que querem ouvir sobre Fórmula 1, para concordar com a gente, para discordar da gente, para xingar a gente, por que não, Gil? Xinguem a gente também, não tem problema nenhum. Claro. Então, não se esqueçam de deixar o comentário, é muito importante. Vamos adiante. Gil, a gente pode dar só alguns passinhos e vamos para o outro lado da garagem da Red Bull, enquanto vocês acompanham aqui o oferecimento da Eurobike. A Red Bull, Gil, tem um paradoxo ali na sua garagem, né? Um lado briga pelo título, ocupa a liderança do campeonato e vive uma polêmica muito mais pautada pelo excesso do que propriamente pela falta de algo. Se há a falta de algo, é de noção, mas então o Verstappen é um cara que nunca foi um especialista nesse ponto. Do outro lado da garagem, sim, há falta. A falta de rendimento, de ritmo, de tudo, de tudo. Vieram palavras na minha cabeça que eu nem poderia dizer aqui, mas falta tudo para Sérgio Pérez, falta absolutamente tudo. Mais uma vez, o GP da Cidade do México, a atuação do mexicano foi lamentável. De frente, né, para sua própria torcida, não conseguiu desempenhar, não conseguiu levar o carro da Red Bull adiante, se envolveu em confusão com o Liam Lawson, se envolveu em confusão com o Lance Stroll. Enfim, o que dizer do GP da Cidade do México de Sérgio Pérez, Gil, antes da gente se aprofundar no problemão que ele se meteu no Autódromo Hermanos Rodrigues? O Pérez é um caso perdido já na Fórmula 1, na Red Bull, enfim, e é uma pena, porque o Pérez que a gente conhece pré-Red Bull, até né, no começo da sua passagem pela Red Bull, 2021, ele ajudou o Verstappen, principalmente na reta final da temporada, a conquistar o título de pilotos. Mais para frente também ele conseguiu mais algumas vitórias, alguns pódios, nunca desafiou pelo Mundial, mas ainda assim era um companheiro que não incomodava o Verstappen, e era isso que a Red Bull queria. Mas eu acho que ele chegou num ponto que ele não incomoda tanto que virou um incômodo, né? Porque a Red Bull cair para terceiro no Mundial de Construtores, enquanto é favoritíssima com o Max Verstappen no Mundial de Pilotos, é algo inadmissível. Obviamente, o Pérez não é o único fator que coloca a Red Bull em terceiro, mas matematicamente falando, é inadmissível o Pérez com 150 pontos na 8ª posição. E terminando o GP da Cidade do México, ainda seu GP de casa, na última posição entre os que completaram a prova. Então, foi um GP trágico para o Sérgio Pérez e que pode sim significar o fim da passagem dele pela Red Bull, né? Eu acho que 2 motivos mantêm ainda o Sérgio Pérez na Red Bull. Grana, né? Dinheiro, a venda de garrafinhas, de latinhas de Red Bull no México. E número 2, a falta de uma reposição à altura, né? Não que seja difícil chegar à altura do Pérez, mas nenhum concorrente é garantia nesse momento de que vai fazer um trabalho bom para recolocar a Red Bull nos trilhos nas últimas 4 corridas que restam. O Yuki Tsunoda em 4 temporadas mostrou uma certa evolução, mas claramente não é o suficiente para agradar a Red Bull, mesmo tendo a pressão da Honda, mesmo tendo toda a pressão dele mesmo, né? Quando ele fala com a imprensa, com a mídia, ele vive falando que quer uma chance na Red Bull, que espera um teste com a Red Bull, mas em pista ele não corresponde necessariamente e vem numa seca de pontos. Acredito que sejam já 5 GPs sem pontuar para o Yuki Tsunoda, que é muita coisa, já está estagnado naqueles 22 pontos, na 12ª posição há um bom tempo. E, por outro lado, tem um Liam Lawson que tem pouquíssima experiência e que já virou uma dor de cabeça para a própria Red Bull, já nesse GP da Cidade do México. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. E agora outros pilotos, como o Hadjar, o Lindblad e outros que estão na academia, não dá para cogitar nesse momento na Red Bull. A pressão é muito grande e você não vai querer colocar um piloto de F2 ou de F3 nessa situação agora, nesse momento, né? Seria uma ascensão inexplicável, faltando 4 corridas para terminar a temporada.
Então é isso, o Sérgio Pérez está numa situação insustentável na Fórmula 1 e na Red Bull, mas é difícil achar uma reposição para conseguir ser esse companheiro que o Max Verstappen precisa. Bom, a falta de ritmo do Pérez, ela não é o único problema que a Red Bull tem nesse momento, né? Parece que o Pérez, ele não consegue juntar dias positivos dentro de um fim de semana. Ele pode ter um treino livre positivo aqui, ele pode ter um momento de valia na classificação ali, coisa que já está cada vez mais rara, ou nas corridas, mas não se vê um fim de semana positivo. Gente, o último pódio do Pérez foi em Miami, né? Acho que foi em Miami o último pódio do Pérez. É uma coisa... É impensável uma coisa dessas. Então, a Red Bull já começa a se mexer, Gio. As frases estão mudando, tá tudo um pouco diferente. Antes era até 2026, aí depois 2025 já se tornou uma dúvida. E o Helmut Marko, no Autódromo Hermanos Rodrigues, deixou a entender que pode ser que o Pérez deixe Red Bull em 2024. Então, assim, o Liam Lawson tá dando até dedo no meio pro Pérez da pista, acabou o respeito, acabou tudo, a Red Bull tá falando em demitir, né? O Liam Lawson tá desrespeitando, tudo virou uma bagunça e eu não consigo enxergar, tô falando de uma coisa mais profunda do que saber se vai ficar na Red Bull ou não. Eu não consigo enxergar uma recuperação do Pérez na Fórmula 1. Quando acabar o stint do Pérez na Red Bull, vai ter equipe olhando para o Pérez e pensando que é um piloto atrativo, que é uma transferência que vai elevar o patamar? Será que alguém imagina isso? Eu acho que o Pérez está caminhando para um momento muito difícil da carreira, Gil. Muito difícil, já está num estágio um pouco mais avançado na carreira dele na Fórmula 1. Claro, tem outras possibilidades, outras portas que podem se abrir em outras categorias, mas na Fórmula 1 eu vejo uma situação muito complicada. Talvez se o Pérez não tivesse renovado o contrato com a Red Bull, tivesse livre no mercado nessa temporada, eu conseguiria ver o interesse, por exemplo, da Sauber, né? Porque a Sauber quer procurar esse piloto experiente para conduzir o projeto, a transição para a Audi, foi atrás do Hülkenberg, que em termos de carreira tem uma carreira bem menos impressionante do que o Sérgio Pérez. Então, talvez eu conseguiria enxergar essa possibilidade. Mas já tendo o Hülkenberg, claramente a Sauber querendo um piloto jovem para o futuro, para quando virar Audi, ter esse grande talento, não vejo esse interesse aparecendo e as outras vagas todas fechadas, né? Então, se o Pérez vai permanecer na Fórmula 1, vai ter que ser através da Red Bull para 2025. Então, é uma situação que eu enxergo também da mesma forma que você, sustentável para o Pérez na Fórmula 1. É muito difícil ele conseguir se recuperar, e de novo, é uma pena. Eu sou fã do Pérez pré-Red Bull, do que ele fez em 2020 com a Mercedes Rosa, né, Racing Point. O Pérez é um talento que se consolidou na Fórmula 1, conseguiu uma sobrevida, né, na Red Bull. Vale lembrar que a aposentadoria do Pérez chegou muito perto depois de 2020, né, a saída dele da Fórmula 1 estava muito próxima, mas ele conseguiu uma sobrevida com a Red Bull, chegou até que bem, mas de novo, nunca conseguiu dar aquele passo a mais, nunca conseguiu ser um concorrente a título, nunca conseguiu incomodar o Max Verstappen, que, de novo, até certa altura era o que a Red Bull queria, mas chegou a um ponto que não tem condição, é um nível muito abaixo e comprometeu completamente a temporada da Red Bull. De novo, não é o único fator, a Red Bull tem muita culpa também, desde o caso Christian Horner lá no começo do ano, mas ainda assim o Pérez fica muito abaixo do que é esperado para um piloto da Red Bull e que durante boa parte do ano teve sim o melhor carro na pista. Pessoal, uma informação aqui que surgiu, não é nenhuma informação propriamente dita, né? Mas algo que precisamos registrar. A gente está falando de Pérez aqui no programa, então vamos trazer aqui para vocês uma postagem há 15 minutos. É claro que vocês estão assistindo esse programa um pouquinho mais tarde, então essa postagem por volta ali de 12h30 dessa terça-feira. Antônio Pérez Garibay, que é o pai de Sérgio Pérez, inclusive muito simpático, ele sempre me tratou muito bem quando conversamos no GP de São Paulo, na Interlagos. Fez uma postagem no Instagram com algumas imagens, algumas imagens, né, do Pérez com a bandeira mexicana, né, duas, uma há bastante tempo, né, e a outra já mais recente, e na legenda ele escreveu o seguinte: da sua primeira corrida de Fórmula 1, Sérgio Pérez, em 2011, o Grande Prêmio da Austrália, a sua última corrida, o Grande Prêmio do México de 2024.
seu orgulho máximo da bandeira mais bela do mundo, sempre juntos até o final do filme. Graças, Checo, hoje é o mexicano mais conhecido no planeta. Você deve estar muito orgulhoso do que conseguiu. Sempre lembre que a pior corrida, carreira em espanhol, né? Sempre lembre que a pior corrida da sua vida foi no México, quando você tinha 12 anos e te expulsaram do kartismo do seu país em 2002. E veja só o que conquistou e o melhor ainda está por vir. Te amo, filho. Nos vemos no próximo ano, em 2025. Eu não interpreto essa postagem como se o GP da Cidade do México tenha sido a última corrida do Pérez na Fórmula 1. Não. Mas todos os sinais, absolutamente tudo leva a crer que o Pérez vive um momento... Cara, é difícil colocar isso em palavras, mas ele vive um momento tenebroso, fora das pistas. Fora das pistas. Psicologicamente, emocionalmente falando mesmo. Porque o que a gente vê dentro do carro é um reflexo de como está a cabeça do Pérez, de como tudo começou quando ele percebeu que, apesar de ser um piloto de nível Fórmula 1, ele não tinha a menor capacidade de bater de frente com alguém do nível do Max Verstappen. E eu acho que a partir daí, tudo mudou. Tudo mudou. Não que o Pérez fosse um piloto genial. Ele não era um piloto genial. Mas o Pérez pós-GP de Miami do ano passado é inacreditável. É inacreditável. No Paddock GP de ontem, da última segunda-feira, o Vitor Martins, né, nosso apresentador, nosso diretor executivo do Grande Prêmio, inclusive, disse uma coisa que pode ser óbvia para muita gente, que eu concordo muito também. É o pior piloto de ponta que eu tenho lembrança de ver na Fórmula 1 há muito tempo. Piloto de ponta. Eu não estou falando de Logan Sargent, não estou falando de Latifi, eu estou falando de gente que está aí em Ferrari, Mercedes, Red Bull, brigando pelo título. É o pior em muito tempo. É muito ruim o que o Pérez tem feito. Gil, Leon Lawson tretou com o Pérez na pista, passou mostrando o dedo e levou um puxão de orelha da Red Bull. E aí eu quero que você faça essa análise. Ser topetudo desse jeito casa com o estilo Red Bull? Você acha que Horner e Marko vão gostar dessa forma do Lawson chegar já, né, explodindo para todos os lados na Fórmula 1? Ou você acha que ele precisa dar uma maneirada, porque a última coisa que a Red Bull quer é que ele chegue na equipe principal e faça isso com o Max Verstappen? Exatamente, né? É o que eu falei, a Red Bull gosta de ter um companheiro de equipe do Verstappen que não vai incomodá-lo e que faça o mínimo para a Red Bull estar ali na disputa pelo título ou garantir o título de construtores. Então, ter um piloto completamente desequilibrado da forma que o Lawson se mostrou no GP da Cidade do México não é o ideal para a Red Bull. E a gente já viu que a Red Bull tem problemas, e isso já foi dito até pelo próprio Tsunoda, com o Yuki Tsunoda, com a forma como ele se comunica no rádio. É um piloto que xinga muito, fala muitos palavrões, às vezes trata de maneira desrespeitosa o engenheiro de corrida, com quem ele está conversando ao longo da prova, e o próprio Yuki Tsunoda já reconheceu isso em algumas entrevistas, falando que, principalmente quando ele estava falando ali sobre o teste que ele vai receber da Red Bull, falando que ele sentiu que já evoluiu, talvez não evoluiu tanto quanto a Red Bull esperava, e tem algumas questões que ele mesmo reconheceu que precisa melhorar, e uma delas foi a comunicação no rádio. Obviamente ele não fala de forma tão aberta e explícita, né, que ele é descompensado, descontrolado no rádio, mas ele fala que a comunicação no rádio é algo que incomoda a Red Bull. Então a Red Bull já mostrou que essa questão de respeito, de relacionamento entre pilotos e companheiros de equipe, pilotos e engenheiros é algo bastante importante. E o Leon Lawson chega com os dois pés no peito desde o GP dos Estados Unidos, né, já com treta com o Fernando Alonso, depois com o Franco Colapinto em pista também no GP da Cidade do México, com o Sérgio Pérez, que chama muito mais atenção pelo episódio do dedo do meio, mas também por ser, como o próprio Helmut Marko tentou colocar, né, pisando em ovos para não chamarem de companheiros de equipe, mas praticamente é isso, né, são quase companheiros de equipe, mas concorrentes também, de certa forma, por um assento na Red Bull. Então, né, foi um episódio que já chamou atenção. E outra coisa que também me chamou muita atenção do Lawson foi quando ele estava sendo entrevistado, né, antes do GP da Cidade do México, durante o final de semana ali na quinta, sexta-feira, perguntaram para ele, né, sobre o Fernando Alonso estar completando 400 GPs, perguntaram para todos os pilotos praticamente, né, e todo mundo falou alguma coisa, teve alguma lembrança
do Fernando Alonso, e o Liam Lawson falou, ele era meu herói, não é mais meu herói, porque hoje ele é apenas um rival, um concorrente. Então eu senti que o Liam Lawson está tentando chegar de um jeito um pouco arrogante demais, e eu acho que a Red Bull não vai gostar muito disso. Mesmo ele tratando o Fernando Alonso, que não tem nada a ver com a Red Bull dessa forma, mas ele já chegando, falando dessa maneira, chegando no Sérgio Pérez e tendo essa treta dentro e fora da pista também, depois da corrida eles bateram boca um pouco, e também o embate com o Colapinto, que parece que ficou apenas na pista, mas ainda assim foi mais um episódio. Então acho que o Lawson chegou um pouco arrogante demais para o que a Red Bull costuma gostar, costuma preferir. Então, acho que talvez isso pode ser um problema para o piloto. Eu concordo. Acho que faz parte, né, essa chegada de uma maneira mais, enfim, peituda, só que tudo tem limite. Tudo tem limite. Gil, pro GP de São Paulo, você espera a repetição? Você espera a manutenção dessa série de confusões na Fórmula 1? Mais punição, mais treta com o Verstappen? Ou você acha que vai ser uma corrida um pouco mais ajeitada, digamos assim? Final de semana é cheio, né? Um treino livre, tem corrida sprint. E, bom, estamos falando de Interlagos. Do nada, na volta 24, pode cair um temporal e aí cada um por si, uma loucura completa. O que esperar, Gil, do GP de São Paulo? E a previsão do tempo está favorável para um caos, né, nesse final de semana. Desde o sábado, acredito que já tem previsão de chuva ali no período das atividades em pista. Então isso é um fator. Interlagos é uma pista curta, com muitos pontos de ultrapassagem, então isso também é um fator, e vai ter corrida sprint, que também é um fator para o caos, né, porque no sábado a gente já pode ver algumas disputas em pista, a gente já pode ver algumas tretinhas que podem ser carregadas para o domingo. Então eu espero um GP bem mais caótico, podemos dizer assim, do que foi no GP da Cidade do México, com essas polêmicas sendo carregadas também para São Paulo, né, a gente pode rever algumas batalhas entre Norris, Verstappen, Lawson, Pérez, enfim, tem possibilidades de ter aquele caos, e justamente pelas características do GP de São Paulo e por toda essa polêmica que a corrida vai acabar recebendo, né, que já está vindo das últimas provas, eu espero um GP bem mais caótico, bem mais com muitas narrativas, com muitas histórias para a gente cobrir, é claro, mas também um GP que pode definir também a situação, né? A gente vai entrar nas últimas 3 corridas, pode ser com o Verstappen tendo uma vantagem ainda maior, se for o caso, aí eu acho que não cabe nem discussão se a gente vai ter uma disputa pelo título ou não, mas se a gente vê uma situação bastante anormal, digamos assim, atípica, com o Verstappen não pontuando, não terminando a corrida e o Norris conseguindo vencer, a gente pode ter uma disputa sendo reaberta, por exemplo. Então eu acho que é um GP, por estar já nessa reta final, que pode ser completamente decisiva para o que a gente vai ver daqui para frente no campeonato. E, bom, se é semana de GP de São Paulo, também é semana de WEC. A final, né? A grande decisão do Mundial de Endurance. Isso é muito importante, pessoal. Vocês assistem a essa última corrida de graça, ao vivo, aqui no Grande Prêmio, no nosso canal 1. Transmissão das 8 horas do Bahrein, última etapa da temporada 2024 do WEC, para definir, né, o grande campeão da classe principal, né, o campeão da classe dos hipercarros, que nesse momento tem uma liderança confortável. O Porsche Penske do Kevin Estre, André Lotter e Laurens Vanthoor tem 150 pontos e lidera a Ferrari de Antônio Fuoco, Miguel Molina e Niklas Nielsen, que tem 115. Aí tem a Toyota do Kobayashi com Nick DeVries e Mike Conway, que tem 113 pontos. Na verdade, os 113 são só do Kobayashi, do DeVries, já que o Conway não disputou as 24 horas de Le Mans, estava machucado. Então, só o Kobayashi e o DeVries brigam por esse título de pilotos. Então, o título de equipes, que aí vai para o carro. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. São 8 horas de corrida, é uma corrida longa. Tem coisas nos bastidores acontecendo também. André Lotter, por exemplo, briga pelo título do WEC, mas não vai ficar na equipe na próxima temporada. A Porsche mudou completamente a configuração dos carros para o WEC e IMSA Sports Car, e o Lotter não está incluído. Então, tem gente aí querendo conquistar um título, né, antes de deixar a categoria, pelo menos para 2025. Anjo, o que esperar das 8 horas do Bahrein? Eu tive o prazer de comentar lá em Fuji, e foi uma corridaça. E eu não espero nada diferente lá em Sakir.
Exatamente. Eu acho que o título de equipes, né, de montadoras, acaba ficando um pouco mais aberto, né? Com 10 pontos separando a Toyota, que está em segundo da Porsche. Então, acho que ali tem uma disputa um pouco maior entre os pilotos, parece estar decidido, né, para o carro número 6 da Porsche Penske, né? Mas é uma corrida que obviamente, tudo em aberto, como você citou, 8 horas é uma corrida longa, então não é uma corrida mais sprint, mais curta, então tem muita coisa ainda em jogo e tem um certo equilíbrio, digamos assim. A gente viu, por exemplo, BMW e Alpine tendo uma disputa interessante, conseguindo já alcançar posições de pódio nas 6 horas de Fuji e querendo, é claro, também terminar em alta. Então a gente tem também outras equipes que podem entrar e serem fatores além de Toyota, Ferrari e Porsche. Então eu vejo uma disputa em aberta na disputa entre equipes, entre montadoras, com a Porsche tendo uma ligeira vantagem, é claro, de apenas 10 pontos, mas pelo lado dos pilotos, acho que a vantagem é muito grande e favorável para o carro número 6. Acredito que se terminarem em 8º, eles já garantem o título mesmo com a Ferrari, por exemplo, vencendo a corrida. Se a Ferrari vencer sem conquistar a pole position, o ponto da pole, então também ainda consegue, acho que até em 9º, conquistar o título. Então a matemática é muito favorável para a Porsche, mas ainda assim, como eu disse, tudo em aberto entre as montadoras, porque a diferença, inclusive a Ferrari também, 17 pontos só de diferença para a Porsche, então entre Ferrari, Toyota e Porsche, tudo fica em aberto entre as montadoras, entre as equipes. É isso, pessoal. Final de semana cheio. Final de semana com Fórmula 1, final de semana com decisão no WEC. Como eu disse, aqui na tela do Grande Prêmio, sábado, 8 horas do Bahrein, lá em Sakir. Muita coisa vai acontecer. E na semana que vem a gente vai ter, inclusive, tudo exclusivo aqui no Grande Prêmio sobre a pré-temporada da Fórmula E. Vai acontecer lá em Valência, no circuito Ricardo Tormo, na Espanha. Tem punição para Nissan e Jaguar por quebrarem, né? Perdão, o teto de gastos. Não vão participar da primeira sessão. Tem teste exclusivo de pilotas, 19 pilotas confirmadas. Hoje mesmo sai, a gente já colocou a lista lá no site do Grande Prêmio. Eu estou preparando uma galeria para vocês saberem quem é quem. Então, muita coisa. Eu estarei lá em Valência. Vou viajar agora no sábado, chego no domingo e vou estar em Valência de segunda a quinta-feira para trazer tudo para vocês sobre os acontecimentos da pré-temporada da Fórmula E. Não se esqueçam que no Grande Prêmio vocês acompanham o GP de São Paulo em segunda tela. Tem briefing antes e depois das corridas, da classificação. Tem ao fim de cada dia para você saber tudo o que aconteceu lá no circuito de Interlagos. Gil, vou agradecer a sua participação em mais um Paddock Sprint para falar sobre essas polêmicas da Fórmula 1. Falamos até de Vinícius Júnior, né? Apesar de que gostaria de falar no sentido mais feliz. Pessoal, não se esqueçam que a programação do Grande Prêmio ocorre durante toda a semana. Segunda-feira tem o Paddock GP, terça-feira o nosso Paddock Sprint, quarta-feira TTGP, quinta-feira WGP e durante os finais de semana, como eu já disse, vocês acompanham o briefing de acordo com a programação da Fórmula 1. Na semana que vem a gente vai entrar aqui ao vivo para trazer tudo que a gente puder trazer para vocês lá de Valência, onde a Fórmula E faz o seu período de testes. Não se esqueça, deixa o comentário aqui na nossa transmissão, deixa o like no nosso Paddock Sprint. Tem muita coisa para você curtir aqui no Grande Prêmio. A gente tem o canal 2 também, que tem análises Indy, WEC, Fórmula 1, Fórmula E. Tem novidade para vocês nesse fim de semana. Não se esqueçam, fim de semana de GP de São Paulo é diferente. Tem muita coisa acontecendo dentro e fora da pista. E deixa aqui nos comentários também se vocês vão para a corrida, o que vocês esperam. Vai ter um novo clube de assinantes aqui no Grande Prêmio. O que vocês acham disso? Então, espero o fim de semana para ter mais informações. Vou ficando por aqui. Grande abraço, até semana que vem. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada.
Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.